Prontinho, pode começar. Olá, pessoal. Boa noite. Vamos começar a nossa aula aí, nossa segunda aula de EAD, das páginas 35 a 70, né? Equipamentos, maquinários e insumos agrícolas. Hoje, dia 13/3/2025. Certinho, pessoal? Pessoal, hoje nós vamos falar a respeito de lastros, né? Vamos falar de lastros, de bitolas, de tratores agrícolas. Vamos começar aqui falando de lastros e bitolas. O que é lastro, gente? O que é bitola, né? Definição de lastros e bitolas em tratores agrícolas é muito simples, né? O lastro é tudo aquilo que você coloca no trator para que ele tenha mais aderência no solo, né? O que significa isso? O trator tem muita força. O trator ele é muito forte, ele tem muita potência. Porém, se você colocar algo muito pesado no trator, ele vai ter potência, mas ele não tem tração, ele não tem aderência ao solo para puxar aquele peso que você está colocando atrás para o trator puxar. Então, ele vai ficar patinando, pode chegar a patinar até as 4 rodas, e por isso ele não sai do lugar. E o que acontece, gente? É o seguinte, o lastro, nós podemos colocar lastro, primeira forma, água dentro do pneu. Nós podemos colocar ferros na dianteira do trator, nas rodas traseiras, tá certo? Para que esse trator não venha a deslizar os pneus, e sim ter aderência suficiente para arrastar um determinado equipamento ou até mesmo uma carreta pesada. Porque a carreta, gente, você está conduzindo um trator, esse trator está cheio de milho, está cheio de soja, está com uma carreta cheia de milho e soja, e essa carreta, ela pesa mais que o trator. E numa descida, você vai frear esse trator, você vai reduzir esse trator, e vai ser insuficiente para que esse trator pare. Por quê? Porque o peso da carreta é tão grande e empurra esse trator. E pode vir a acontecer um acidente muito grave. Então, exatamente por isso, nós temos aí os lastros que são tão importantes para cada tipo de trator. Tá certo, gente? Vamos falar um pouquinho, né? O que é lastro, então, gente? A definição é o peso adicional colocado no trator para melhorar a estabilidade e tração. Tá? Estabilidade, que ele não fique fazendo isso dentro da lavoura, que ele não fique indo para lá e para cá, deslizando na lavoura, que ele não fique ele está tracionando em falso, ou, se não, se ele está perdendo a tração. Tá certo, gente? Quais são esses tipos? Nós já falamos, lastro líquido, que é água dentro do pneu, lastro sólido é chumbo, ferro, concreto, né? E o que define tudo isso, gente? Todos os maquinários, né? Nós já temos falado com os nossos alunos aí, e incentivados eles a lerem 2 livros muito importantes, né? 2 livretos muito importantes. Todos os maquinários possuem manual. Todo maquinário possui manual. A sua geladeira, que está aí na sua casa, tem um manual. Tá? Então, todo maquinário tem manual. Todo trator tem manual. O manual, ele explica qual é a quantidade de água que você pode colocar naquele modelo de pneu, naquele trator. Ele fala? Sim, fala. Ele fala quantos pesos você pode colocar sem danificar a estrutura do trator? Sim, fala. Ele fala para você quanto que o trator pode rebocar, no caso que nós demos exemplo aí, de uma carreta cheia de milho e soja, ou de cimento, ou de areia. Ele fala quantos quilos você pode tracionar, rebocar, sem provocar danos ao equipamento e sem colocar sua vida em perigo? Sim.
Então, o manual, gente, é extremamente importante. Extremamente, né? E no caso de todos os produtos químicos, o que nós temos? A bula. A bula também é de igual importância do manual. O manual para os equipamentos agrícolas e a bula para os equipamentos, para os produtos químicos, tá certo? Próximo, gente, tipo de lastro, gente. Aí a foto está aí, ó. Na primeira foto da esquerda, verifica bem, gente, que tem um peso na roda. Tem um peso na roda. Aí a primeira foto da esquerda, a segunda foto também, da esquerda para a direita, tem essa roda amarela aí no centro. Cada anel desse aí é um peso específico. E como é que eu vou fazer, Paulo? Aqui tem vários pesos nessa roda amarela, por exemplo. Nessa foto desse trator vermelho, tem vários pesos de ferro aí colocados na frente, né? Aqui no trator da direita, aqui esse verde, também tem vários pesos aqui. E quantos pesos eu coloco para a minha atividade? Pessoal, cada atividade, cada equipamento, o manual, ele descreve perfeitamente quantos pesos de lastro você deve colocar. Se é indicado você colocar um pneu duplo, se é indicado você utilizar o pneu duplo traseiro, como está na foto da direita, o pneu duplo na dianteira e na traseira, se é indicado para você colocar água nesses pneus, se além disso tudo você colocar Phillips ou você dobrar, né, a quantidade de pneus que tem em cada trator, você ainda vai colocar peso na frente, peso atrás, enfim, gente, peso nas rodas, enfim, isso aí, gente, cabe a cada circunstância, a cada equipamento, a cada trator e a cada manual, descrevendo cada uma das necessidades, tá? Então, é importante a gente entender aqui que o lastro, ele é de vital importância para que a gente possa trabalhar na agricultura com segurança, com otimização e sem danificar o trator, nem os pneus, e nem a lavoura, nem o solo. Tá? Bitola, gente. Lastros são pesos adicionais que se colocam no trator para que ele possa executar as suas funções de plantio, né? De levar carretas, enfim. A bitola é diferente. A bitola é o comprimento que tem entre uma roda e outra. Veja na foto aí, gente. Né? Tem alargadores tanto do lado esquerdo como do direito, né? De cada roda, tanto dianteira como traseira. A bitola do trator, ele está ligado diretamente quando você vai andar num terreno. Como, por exemplo, Paulo, dê um exemplo para a gente. Eu gosto muito de conversar com o aluno, quando o aluno vai conversando com o professor, vai levantando as dúvidas, né? Que a gente talvez fica parado muito tempo num tema, pensando que o aluno não está entendendo, e se ele está entendendo, a gente poderia ir mais rápido. Mas como aqui não está tendo participação de aluno, vamos tentar tirar algumas dúvidas aqui que frequentemente aparecem. Gente, a bitola, você está com o trator pulverizando uma lavoura de milho que já está aí com seus 25 dias de nascido. Se você não calibrar a bitola, esse comprimento aqui, essa largura correta para que os pneus dianteiros e traseiros estejam passando na entrelinha do milho, ele vai passar tudo amassando o milho. Então fica mais fácil de você entender. E tem foto para a gente mostrar para vocês ali. Então, o pneu, ele não pode ir passando em qualquer lugar. Ele não pode passar em cima da lavoura, né? Nós já vimos em sala de aula que entre uma linha de milho e outra linha de milho tem um espaçamento.
esse espaçamento vai de 50 centímetros, 45 centímetros. Então, tanto a espessura do pneu como a bitola do pneu, nós temos que fazer o planejamento antes do plantio. Eu tenho um trator que possibilita eu puxar um pulverizador dentro da minha lavoura de milho, a minha lavoura de soja, fazendo o mínimo de estrago possível dentro da lavoura? Se a resposta é sim, eu começo o meu plantio. Se a resposta é não, eu já fico com essa pendência, porque eu sei que vou ter que entrar na lavoura pulverizando herbicida para matar o mato, inseticida para matar os insetos, certinho, e assim por diante. Bem, pessoal, e eu coloquei essa foto desse trator amarelo aqui. Veja bem, todo trator serve para toda atividade? Veja bem, esse aqui é um trator da Valtra. Olha o que está escrito ali, pessoal. 1,50 m a 2,30 m. Do centro do pneu ao centro do outro pneu. E essas são medidas aí da roda dianteira. Geralmente a roda traseira acompanha esses espaçamentos. Então, se eu vou comprar um trator específico para alguma medida específica, para uma atividade específica, para canteiros de cenoura, para canteiros de alho, de batata, é muito interessante eu recolher todos os dados do meu plantio, da minha necessidade, para que eu possa fazer a compra correta. Porque você compra um trator muito barato, muito econômico, não gasta quase nada, o trator ser maravilhoso, mas ele não vai alcançar a bitola, né, que você precisa. E você tem que ter um alargador, né? Não é impossível fazer, não, mas é mais fácil você já comprar com um que tem a condição de resolver o seu problema, tá? Então, vamos lá. A importância da bitola correta. Veja bem, esse trator, gente, ele está fazendo alguma manutenção ou alguma capina mecânica, né? Ele está fazendo uma capina mecânica aí no milho, tá certo? Olha onde que as rodas dele estão passando. As rodas dele estão passando em cima da lavoura de milho ou ao lado da lavoura de milho? Ao lado da lavoura de milho, na entrelinha. Então, são dois pneus estreitos e, com certeza, ele trabalhou na bitola, né? Na largura que esses pneus devem ser colocados para entrar na lavoura de milho e não provocar dano nenhum a essa lavoura. Então, tem que ser estudado e é muito importante a bitola. Veja outra foto, pessoal. Preste atenção. Importância da bitola correta. Olha aí. Tem um pulverizador, é uma lavoura de milho ou de sorgo, né? Ou de sorgo, né? De longe, assim, fica um pouquinho difícil ver, mas pode ser de milho ou de sorgo. E olha onde que o trator está posicionado. Olha como é que é o posicionamento desse trator. Olha onde cada roda está passando. Paulo está passando entre uma linha de milho e outra, tanto do lado esquerdo do trator, que a gente não está vendo, quanto do lado direito, né? Isso envolveu todo um estudo e um acondicionamento correto das 4 rodas, né? Com posicionamento de bitola correto. Você colocou os posicionamentos das rodas, mediu de centro a centro, foi na lavoura, mediu tudo direitinho, para que na hora que esse trator andasse na sua lavoura, né, não tivesse nenhum problema. Aí o pessoal fala, não, plantio pode ser feito de qualquer jeito. Tem hora que o tratorista aqui, na hora de emendar as linhas de plantio, ele foi numa direção e voltou. Voltou, ele foi fazendo um zigue-zague e não prestando atenção nas uniões, na união que tem que ter um quadro de plantio que foi e o quadro de plantio que voltou. Nessa emenda, se não for bem calculada, bem pensada, com um profissional que respeita todos os limites aí
da tecnologia, o que acontece? Não, pode ser feito de qualquer jeito. Não pode. Se as linhas de milho de o plantio que foi não casar com o que voltou, essa linha do meio, quando o trator tiver que passar no meio dele, vai amassar ela inteirinha. Então, isso é perda. E ninguém quer ter perdas. Então, por isso que o plantio exige muita atenção, muita dedicação. Vocês viram que eu fiquei com o cabelo branco? Pois é, gente, pois é. Muitos anos de lavoura e essas dedicações são constantes, porque nós trabalhamos com o pessoal que está chegando da cidade. Tem experiência? Alguns têm experiência, gente, outros nós vamos ter que treinar, tá certo? Olha aqui, o prolongador. Então, quando você compra o trator, você não encontra a bitola que você gostaria de ter encontrado no mercado. As rodas do trator, por mais que elas fossem calibradas perfeitamente, elas não encontram ali o seu tamanho adequado. O que acontece? Você tem que comprar um prolongador ou mandar fazer um prolongador. Com esse prolongador, veja lá na parte de trás do trator, para a parte dianteira do trator, esses prolongadores eles têm condição de adequar a bitola que você deseja, né? Qual outra função da bitola? Qual outra função importante da bitola? Gente, é simples. Veja bem, nós estamos aqui trabalhando em vários tipos de áreas, né? Quando está tudo plano, gente, você precisa ter muito cuidado com a bitola, sim, para você não pisar em cima de uma cultura ou outra cultura. Mas imagina outra situação. Se você está andando em um plano muito inclinado, está assim, e você está levando carga, você está trabalhando assim. Se a bitola for muito estreita, seu trator aqui é muito estreitinho, qualquer balanço, você já está inclinado, o que pode acontecer com você? O extrator pode tombar. Então, trabalhando em planos inclinados, mesmo que não esteja presente, você está fazendo uma aração. O seu trator está com a bitola muito estreita. E você está percebendo o risco que está correndo, porque o trator ele não tem amortecedor, não tem mola, ele é seco. Ele é firme, ele não tem essa condição que o veículo tem, né, de passa num buraco aqui e ameniza aquela bacada. Não, ele bate e a mesma força que ele faz que ele cai dentro do buraco, ele volta para trás e aquilo ali pode tombar o trator. E você está numa área muito inclinada. Então, o que a gente faz? A gente aumenta a bitola, porque aumentando a bitola, o trator ele fica mais estável, mesmo que esteja num terreno inclinado. Certinho, pessoal? Vamos lá. A bitola pode ser regulada. Sim, pode ser regulada. Ela diminui. Que caso que a gente diminui, gente? Nós só falamos em aumentar, no caso que eu vou entrar numa lavoura de milho, vou pulverizar uma lavoura de milho, vou pulverizar uma lavoura de soja, vou entrar em alguns canteiros de batata, eu tenho que adequar a minha bitola, de alho, de cebola, de cenoura, eu tenho que adequar a bitola, mas qual outro caso que eu tenho que diminuir a bitola? Aliás, eu tenho que comprar até um trator com a bitola já estreita, bem estreita. É o caso de café, né? Nossos cafés hoje estão sendo bem adensados. E o trator com a bitola larga, ele não entra na lavoura, ele começa a pegar na saia do cafezal e ele começa a fazer um estrago muito grande, ele amassa e ele pode provocar doenças e perdas na colheita, tá certo, gente? Então, o trator de bitola estreita também é importante em certas culturas, né? A bitola regulável. A bitola dos tratores agrícolas é a distância entre o centro das rodas. O mesmo trator apresenta diversas bitolas para possibilitar o tráfego nas entrelinhas da cultura e adequar o trator para o acoplamento de máquinas e implementos. Certinho? Toda máquina exige uma bitola
todo implemento exige uma bitola, exige um lastro, os dois andam juntos, tanto o lastro como a bitola. Peso, qual peso que eu vou colocar para esse equipamento? Peso é lastro. Qual bitola? Qual a regulagem? Eu vou aumentar ou vou diminuir? Depende da cultura, depende de qual trabalho que eu vou fazer. E tudo isso depende de quê? Do conhecimento, gente, do estudo. Para cada cultura, eu vou fazer uma pulverização, né? E o trator, o pulverizador está me puxando para trás. Então, tem que colocar lastro. O trator tem potência? Tem. É adequado? É. Então, eu tenho que colocar peso, eu tenho que colocar água nos pneus, eu tenho que colocar peso, porque senão o pulverizador vai começar a fazer assim, com um trator no meio de uma lavoura plantada, e vai estragar toda a lavoura, né? Então, os dois, gente, tanto o lastro como a bitola, eles trabalham juntos, né? Para garantir uma excelente capina, pulverização, plantio, e etc, né? Gente, número 4 aqui, importância do lastro, né? Vamos colocar isso aqui, os benefícios. Aumenta a tração. A tração. A tração tem a ver com atrito, gente. Tem a ver com atrito. Se eu suspender um trator, ele vai ficar rodando. Mas ele não é forte? Ele é muito forte. Mas ele vai conseguir fazer o serviço que eu quero se ele está suspenso? Não, ele não vai conseguir. Mas se eu colocar um peso nesse trator, um lastro nesse trator, e firmar ele no solo com muita aderência, ele vai aumentar a tração. Ele vai aumentar a capacidade dele de deslocar o equipamento que é importante para ele naquela ocasião que eu estiver trabalhando, né? Reduz o patinamento. O que é patinamento, gente? É patinar, 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 patinar. Patinar é uma coisa muito desagradável, porque você estraga e consome o pneu fora da hora. Quanto menos patinar, melhor. Quanto menos patinar, se o trator está patinando, ele vai fazendo assim. Se ele fizer assim no meio da lavoura, ele vai estragar a lavoura, não se deve deixar o trator patinando no meio da lavoura. Não, esse trator é forte, eu vou acelerar, eu vou pisar. Gente, quanto mais vocês acelerar, quanto mais vocês insistir com o trator, se tiver um peso que está puxando ele para trás e o lastro dele, o peso dele é insuficiente, mesmo que ele tenha potência, ele vai ficar dançando ali na frente, estragando, cavando buraco e danificando o próprio sistema de rolamento, o sistema de tração do trator e também desgastando os pneus de forma desnecessária. Se tem trator patinando, gente, se tem trator patinando, é porque você esqueceu do lastro que você deveria colocar naquele trator, tá? Melhora o consumo de combustível. Se ele está pesado, se ele tem uma tração adequada, se ele está levando o equipamento sem você ter que estar forçando ele, patinar, exagerar ali na aceleração, é claro que vai consumir combustível. E quando usar lastro, né? Trabalhos pesados como aração e subsolagem. Não somente isso, mas se você está pulverizando com um trator no meio de uma lavoura e esse pulverizador está exigindo mais força do trator, esse pulverizador pode estar puxando o trator para trás, porque o trator está sem lastro. E aí é aquilo que eu já tenho falado aqui, repetido para vocês. O lastro é importante em todas as atividades, tá? Até no plantio, Paulo, até no plantio. Até no plantio. Você ficar com o trator patinando em qualquer atividade que seja, plantio, pulverização, aragem, gradagem, subsolagem, até mesmo puxar carretas com peso, isso aí vai te dar prejuízo. O que é bitola, gente? Definição de bitola, está aí na tela. Ó. Distância entre as rodas de um mesmo eixo do trator. Classificação, bitola fixa, bitola ajustada. Importância da bitola. Influência na estabilidade do trator. Adaptação a diferentes culturas e terrenos. Evitar compactação.
Que tipo de compactação é essa, gente? Quanto mais rápido eu passar em cima de uma área que eu estou trabalhando, né? Quanto mais rápido eu passar, né? Em cima de uma área e de forma adequada, né? Eu evito a compactação, tá? No caso da bitola é o seguinte, eu posso aqui colocar uma bitola mais estreita, da próxima vez que eu passar, eu vou colocar a bitola um pouco mais larga, evitando compactação nessa mesma área que eu estou passando. Eu estou passando aqui, com esta medida aqui entre uma linha de milho e entre outra linha. Mas na próxima aplicação, eu posso passar aqui nesse mesmo lugar, porém, eu vou fazer assim, eu vou mudar a linha da direita, a entrelinha da direita e a entrelinha da esquerda. Assim eu evito a compactação. Certinho, pessoal? Pessoal, como calcular o lastro de água do pneu agrícola, né? O pessoal no campo tem muita facilidade de ver isso, porque eles têm uma técnica muito importante, com martelo, batendo no pneu, eles conseguem ver que, olha, já tem 25% de água, 40%, 50%, 60% e 75% de água. É o máximo, né, na minha visão, na minha experiência, é o máximo de água que se pode colocar em um pneu. Tá certo, gente? Paulo, no manual também fala o tipo de pneu, se é adequado colocar água, até quanto que tem que colocar de água? Sim, sim, os manuais falam. Os manuais vêm completos, gente, com toda a informação que a gente precisa saber, tá bom? Como ajustar a bitola do trator? Vamos ver. As etapas. Verificar o manual do trator. Já falamos tudo, né? Utilizar espaçadores ou mudar a posição das rodas, né? Garantir equilíbrio entre estabilidade e manobrabilidade, né? Tem que ter um equilíbrio, tem que ter equilíbrio. Eu não posso diminuir a bitola a ponto de entrar numa área tombada, inclinada, e tombar o trator, e também não posso entrar numa lavoura de café a ponto que a minha bitola do trator impeça a minha manobrabilidade. Eu mexi tanto nas rodas que agora eu não posso. O trator ele perdeu a condição de fazer manobra, né? Eu estou no meio de uma lavoura, eu fui no meio da lavoura, chega lá, eu tenho que manobrar o trator, voltar, chega lá e eu perdi a manobrabilidade por causa de uma bitola mal programada. Tá? Relação entre lastro e bitola. Ajuste correto do lastro e da bitola melhora a eficiência do trator. Exemplo prático. Bitola estreita, culturas em linha, milho, soja. Bitola larga, maior estabilidade em terrenos inclinados, né? Tudo que a gente vai falando, a gente vai deixando aqui escrito para que vocês não tenham nenhum problema, né? Depois que vocês forem ver mais tarde, tá bom? Alinhamento, gente. Esse alinhamento aqui, eu coloquei essa foto aqui em função de algo que está acontecendo, né? Que já aconteceu muito em lavouras, né? Todo alinhamento de pneu tem a ver com desgaste de pneu, né? Está claro que o pneu da esquerda com a linha verde no centro dela está bem alinhado. O pneu aqui do meio, né? Ele está tendo aí um caimento que vai provocar um desgaste maior em uma banda de rodagem. E o outro da direita também tem algo aí que não está certo, tá bom? Ele está tombado para a esquerda aqui, eu olhando de frente, e ele pode prejudicar essa banda de rodagem. Bem, pessoal, o que isso tem a ver? O que a gente vê muito aqui, o pessoal não apertou os parafusos adequadamente, não apertou os prolongadores amassaram, e eles colocaram os prolongadores e a roda está torta. No final do dia, um pneu que poderia ir, no mínimo, aí, trabalhar mais
um ano, 2 anos, no mínimo, o pneu poderia ir até mais, você destrói esse pneu em uma safra, né? Então, isso é perigoso, devemos ter muito cuidado com esse alinhamento, né, dos pneus. Excesso de lastro, pessoal, né? Então, se o lastro é importante, eu não posso patinar. Eu não posso ficar patinando, que patinando eu gasto combustível, eu posso estar andando em zigue-zague na lavoura, se a lavoura já está plantada, eu vou estragar essa lavoura, né? Se, se a lavoura não está plantada, eu estou usando grade aradora, grade niveladora, subsolador, o trator vai perder a tração. Então, se lastro é importante, eu vou tacar lastro aí. Eu vou colocar muito lastro. Bem, pessoal, o excesso de lastro é tão prejudicial quanto a falta de lastro. O excesso de lastro vai fazer com que você gaste mais combustível. O excesso de lastro vai fazer com que você coloque as pontas de eixo dos seus tratores, dos seus respectivos tratores, em xeque-mate. Pode ser que eles possam cair no buraco e aquilo ali seja o suficiente para aquela pancada e com excesso de lastro quebrar a sua ponta de eixo, danificar o rolamento. Então, mais uma vez, não custa nada, gente, não custa nada. Se o trator está da sua responsabilidade, se é seu, ou se você está trabalhando com ele, não custa nada vocês ter o cuidado de ler o manual e ver qual é a quantidade de lastro, de peso, que cada roda pode ter, que o seu trator deve, que está autorizado a ser colocado, para não trazer nenhum dano para o equipamento. A 9 aí, gente, cuidado em manutenções. Evitar excesso de lastro pode danificar o solo e o trator. Compactação, né, gente? Regular a bitola conforme a necessidade. Se você está mais inclinado, em lugar inclinado, a ponto de tombar o trator, aumente a bitola. Se você está numa lavoura de café, toma cuidado. Você pode estar pisando na saia do café do lado direito e esquerdo, você tem que diminuir a bitola. Verificar a calibragem dos pneus, sempre. O mesmo cuidado que nós temos que ter nos nossos carros. Muitas vezes, o produtor está ali com um ciúme violento ali, né, de uma caminhonete. Uma caminhonete que chega aí nos seus 150 mil, né, 180 mil, mas entrega um trator que está custando mais de 500 mil nas mãos de qualquer pessoa. Eu acho que essa ideia está mudando e deve mudar muito, né? Porque se eu tenho cuidado com a minha caminhonete de 180 mil, eu tenho que ter muito mais cuidado com o meu trator de 500 mil, né? A conclusão, gente, dos lastros aqui, ó. Lastros e bitolas são essenciais para um bom desempenho do trator, né? Ajustes adequados garantem maior eficiência, economia de combustível e menor impacto no solo. Dica final, gente. Sempre seguir as recomendações do fabricante. Isso significa que as informações que estão no manual são muito importantes, né? Nossos carros de passeio tem manual, gente? Tem, fica lá no porta-luva. Qualquer coisa, nós podemos abrir o manual, tirar nossas dúvidas. Se temos ainda, continuamos na dúvida, podemos ir na concessionária. A mesma coisa acontece com o trator. Pessoal, terminando aqui, dando um tempo aqui em lastros e bitolas, depois nós vamos ver perguntas e respostas a respeito de lastros e bitolas também. Sempre eu faço isso, eu passo a aula e depois eu coloco perguntas e respostas. Seria como nós, aqui na aula EAD, muitas pessoas veem essa aula mais tarde, né? Eu tento buscar, né? Buscar perguntas frequentes com respeito a lastro e bitolas e já coloco as respostas também, tá? Para cada um de vocês. Vamos lá, pessoal. Motores de combustão interna agrícola, né? Tem alguma diferença? Motor de trator, motor de caminhão, motor de carro, de caminhonete,
Tem diferença, gente? Tem? Vocês acham que tem diferença? Tem, gente, tem. A concepção do caminhão é o quê? Força e velocidade. O trator é o quê? Força em baixa velocidade. O carro é o quê? Desempenho em alta velocidade. Né? Então, é diferente, né? O motor estacionário, força sem nenhuma velocidade, está parado, né? Então, vamos lá, pessoal. Motores, o que é motor de combustão interna, gente? A combustão acontece dentro do motor, né? São os tipos de máquinas em que a queima do combustível ocorre na parte interna do motor, né? Um bom exemplo de máquina a combustão é o motor dos veículos modernos. Nesse sistema, um sistema de válvula permite a entrada de ar, né? Permite a entrada de ar e a outra válvula, outro sistema, permite a saída de gás e combustível que é inteiramente queimado, gerando a expansão dos gases que movimentarão o pistão. Então, veja bem, gente, tem uma válvula aqui, ó, válvula de escapamento e injetor de combustível, né? Então, tem uma entrada de ar, esse ar, junto com combustível, ele no caso do motor a diesel, ele, por pressão, o ar esquenta e acontece a explosão na câmara de explosão, né? E fazendo com que o pistão abaixe. E quando o pistão abaixe, né? O pistão está aí na tela para vocês, acontece duas coisas. De um lado sai o escape do gás que foi queimado, né? Após a explosão, e do outro lado a entrar a admissão de ar, de oxigênio, né, para a próxima queima. Isso é tudo feito muito rápido, né? E a diferença é que nós temos o bico injetor, né, injetor de combustível dos motores a diesel, eles injetam o combustível, ali é tudo alta pressão, né? O pistão sobe, comprimindo esse gás e esse combustível até que esse pegue fogo, né? O ar fica tão comprimido, a temperatura sobe tanto que ele explode. Quando ele explode, ele faz com que o pistão abaixe. O pistão abaixando, tem uma câmara onde saem os gases que já explodiram, tá? E na outra câmara entra um ar novo. E assim encontra com um combustível novo também injetado, que acabou de ser injetado pelo bico injetor, tá? Foi colocado ali na câmara pelo bico injetor. E assim vai sucessivamente girando o pistão, né? E aqui embaixo tem o bloco do motor, tem o virabrequim, que é o que leva a força do motor para as rodas do caminhão, né? E o óleo que vai banhando todo esse sistema aí embaixo, né? Para que não tenha nenhum desgaste. Veja bem, pessoal, motor de combustão externa existe? Existe. Qual que é a diferença? Olhe na foto, pessoal, presta atenção, por favor. Motor de combustão externa são os tipos de máquina em que a queima do combustível ocorre na parte externa do motor, não ocorre dentro do motor, né? Um bom exemplo de máquina a combustão externa é o motor a vapor. Você coloca lenha dentro do motor? Não, você coloca na parte de fora. Nesse caso, queima-se lenha para aquecer a caldeira. A lenha você está queimando da parte de fora, você está aquecendo a caldeira, né? E essa caldeira que está cheia de água gera um vapor que movimenta o pistão, né? Então, o motor de combustão externa são as antigas Maria Fumaças, né? Mesmo motores estacionários que foram utilizados aí amplamente no início do século XIX, né? Na Revolução Industrial, eram só motores de combustão externa. Paulo, existe trator de combustão externa? Sim, existe. Estados Unidos, eu gosto muito de ver vídeos também, são uns vídeos muito interessantes de tratores aí
com combustão externa, né? Precisa de um curso para fazer, né? Tem muita válvula, tem muita queima, né? De carvão, mas é muito interessante. Gente, então vamos voltar no nosso motor de combustão interna, né? Quais são os tempos do motor, né? Então vamos lá. Primeiro tempo, a admissão, tá? Nesse caso aqui, gente, foi colocada aqui uma vela. Vocês estão vendo aí que em cima não tem um bico injetor, tem uma vela, né? Olha aí no terceiro tempo de explosão, lá em cima está escrito vela. Esse motor de vela, geralmente, é o quê? Isso, gasolina ou álcool, né? Para que existe essa vela e qual que é a diferença do motor a gasolina, o flex, a álcool, né? E do motor a diesel? A diesel, gente, é que eu falei lá atrás, é injetado, tem um bico injetor, né? Deixa eu voltar aqui um pouquinho para vocês verem, ó. Cadê? Olha essa foto aí. Esse aqui, ó, injetor de combustível. Vocês estão vendo vela? Não tem vela, não. Isso é um motor a diesel. Ele injeta combustível com alta pressão, né? E o ar que já foi admitido ali na câmara, o oxigênio, né? O pistão sobe e com a pressão ele esquenta o ar. Ele esquenta o ar pela pressão. Vocês já sopraram numa garrafa PET? Ou se não, vocês já empurraram assim, uma seringa e colocaram o dedo aqui na ponta da seringa e viu que a seringa esquenta um pouquinho? A pressão pode provocar calor. Então, quando essa pressão provoca calor, ela provoca uma explosão, né? E essa explosão que é o diferencial, né? Esse sistema que é o diferencial dos motores a diesel, dos motores a gasolina e a álcool, né? Que são os motores flex. Então, a diesel, gente, tem injeção de combustível. Agora, olha aqui. Esse aqui tem vela. Então, vai acontecer a mesma coisa. Vai entrar aqui, ó, o primeiro tempo, admissão de quê, gente? Vai entrar combustível e vai entrar ar, tá? Combustível e ar. É aberto uma válvula ali para entrada de combustível e de ar, tá? Segundo tempo, compressão. Está sendo comprimido o ar, o oxigênio e o combustível, tá? E o terceiro tempo, explosão. O que a vela está fazendo ali, gente? A vela está soltando uma faísca. E essa faísca vai incendiar o oxigênio e o combustível que está lá dentro da câmara de compressão. Tá certo? Então, tem oxigênio, tem combustível, seja álcool, seja gasolina. Precisou só o quê? Uma faísca. Essa faísca vem da vela. Tá certo? No caso do diesel, não. No caso do diesel, é pela pressão que exerce ali na câmara de explosão, aumentando a temperatura do ar e da mistura do diesel com o ar, a ponto de provocar uma explosão. Perfeito, gente? Vamos lá, gente. Quarto tempo, expulsão. Então, esses gases, né? Olha lá, se abriu uma outra válvula, né? Então, esse motor tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 válvulas, 4 pistões, né? Olha lá. O que aconteceu lá, gente? Ó, abriu uma válvula e aquele gás que foi da mistura, que já não serve mais, que já cumpriu a sua função, né? Ele vai o quê? Ser expelido, né? Vai ser expelido. Né? E volta. E esse ciclo é muito rápido, e os gases expelidos passam pelo cano de escapamento, beleza? Motores de combustão interna na agricultura, né? O que é um motor de combustão interna mesmo, gente? Máquina térmica que transforma energia química do combustível em energia mecânica, né? Você colocou óleo diesel, você abasteceu o trator, e ele vai transformar aquela energia do combustível em energia mecânica,
para que você possa trabalhar. Utiliza combustível como gasolina, diesel, etanol ou biogás. O gás é explosivo, gente, tá? Aplicado em máquinas agrícolas como tratores, colhedeiras e motobombas, né? Motor de combustão interna. Mais uma vez aí, gente. Mais uma foto. Nós já explicamos esse aí, mas eu achei bonitinho, né? Porque esse aqui parece aqui o virabrequim, né? A biela, o cárter, o pistão, né? Água de refrigeração. Ah, água do radiador. Para que é importante a água do radiador? Gente, nós não temos lá a câmara de combustão, né? Entrou ar fresco, entrou combustível, a vela, ela deu uma faísca. Aquilo ali fica constantemente quente. Se não tiver uma refrigeração, o que vai acontecer nesse motor? Vai dar problema, né? Molas da válvula, vela de ignição, por onde entra a mistura de ar e combustível, certinho? Válvula de admissão, câmara de combustão, né? Bloco de cilindro, biela e virabrequim, tá certo? Então, a biela, ela vai movimentar o virabrequim, e o virabrequim é que vai transferir a força do motor para as partes tracionadas do trator. Beleza, pessoal? Motores a diesel, tem vela, gente? O que eu já falei para vocês? Claro que não. Motor a diesel não tem vela. Motores a diesel não possuem velas de ignição, como ocorre nos motores a gasolina ou etanol. Em vez disso, eles utilizam velas de pré-aquecimento. Ah, então tem vela? Velas de pré-aquecimento. Ou velas incandescentes, em algumas situações, principalmente para facilitar a partida em temperaturas frias. É outra coisa, tá? Diferença entre velas de ignição e velas de pré-aquecimento. Vamos lá. Velas de ignição usadas em motores a gasolina e etanol geram uma faísca elétrica para inflamar a mistura do ar com combustível. Isso é uma vela de ignição dos motores a gasolina ou etanol. Velas de pré-aquecimento, usadas em motores a diesel, servem apenas para aquecer o ar na câmara de combustão e melhorar a combustão na partida. Só na partida. Mas não geram faísca. Para atingir a temperatura suficiente para inflamar o diesel injetado na câmara de combustão. Por isso, as velas de ignição não são necessárias. Certinho, pessoal? Espero que esteja aí bem esclarecido, tá? Se alguém tiver dúvida, principalmente quando forem ver, né, mais tarde, quiser mandar uma mensagem para a gente conversar, se tiver alguma coisa que não foi bem explicado, gente, a gente está à disposição, tá? Para que serve um motor de combustão interna na agricultura? Gente, para que serve um motor? Né? Movimenta máquinas e implementos agrícolas. É o motor que movimenta o trator, né? Garante maior eficiência e produtividade no campo. Sem motor, não tem trator. Reduz a dependência de tração animal ou força manual. Gente, o trator é o coração, o motor é o coração do trator. Sem o motor, não existe e o trator não anda, né? Motor a gasolina, gente, ele é mais utilizado no campo para quê? Ele é usado em equipamentos menores, como roçadeiras e motosserra. As roçadeiras, hoje, né, aquelas roçadeiras que o pessoal coloca o EPI direitinho, vai roçar grama, vai roçar até pasto hoje com elas, né? E as motosserras, vai cortar uma lenha no campo, vai tirar uma árvore que caiu no meio da estrada, né? Para desmatar é complicado, viu, gente? Motosserra na fazenda, hoje, é algo que precisa muita atenção, né? Registro e tudo mais. Motores a diesel, mais como em tratores, colhedeiras, pela eficiência, pela robustez, né? E devido à durabilidade também, tá? Motor a etanol é uma alternativa sustentável. Por quê, gente? O que sai no cano de escapamento do etanol? Dos motores movidos a etanol? O que sai, gente? CO2 e água, né? Beleza?
E nos motores a gasolina e motores a diesel, gente, o que que sai? O que que sai? CO, monóxido de carbono, e o que mais? Só isso, monóxido de carbono. O monóxido de carbono é altamente tóxico, né? Ele contamina o meio ambiente, né? Contamina a atmosfera, né? O CO2 é o que nós estamos respirando. Nós respiramos oxigênio e expiramos o quê? O CO2, né? As plantas também fazem essa movimentação durante o dia. As plantas respiram o CO2 e elimina o oxigênio, graças a Deus, por isso estamos vivos, e à noite elas respiram o oxigênio e eliminam o CO2, tá certo? Então, isso é natural. Então, o motor a etanol é uma alternativa sustentável, com menor impacto ambiental, isso é verdade, tá? Motores movidos a biogás, opção renovável a partir de resíduos agrícolas. O que é esse biogás, gente? O que é esse negócio de biogás? Vocês já viram falar daqueles dejetos que geram gases, e esses gases são aproveitados para fogão, para gerar energia elétrica. Como é que funciona isso? Eu vou pegar, vou fazer uma compostagem. Essa compostagem, eu vou colocar todas as fezes que tem o gado. Por exemplo, quem trabalha aí com confinamento, quem trabalha com tirar grande quantidade de leite, né? Então, gera muito acúmulo de fezes. Essas fezes vão para um reator, elas vão ali para um determinado lugar, e essas fezes, na decomposição delas, vão gerar um gás. Eu vou cobrir, né, esse local, esse depósito onde vai colocar as fezes, e esse gás, eu vou aproveitar esse gás, eu vou cobrir ele, fazer uma lona grande, ele vai inchar ali, e vou colocar uma saída desse gás. Esse gás eu posso colocar em um motor ligado a um gerador que vai me produzir energia elétrica. Posso, com esse gás também, ir direto para a cozinha, e ele vai produzir igualzinho o nosso fogão a gás aqui, normal, tá? E posso também transformar os meus tratores a tratores a gás. Eu vou comprimir esse gás, né? E vou adaptar os meus tratores a consumir esse tipo de gás. Beleza? É comum, gente? Pessoal utiliza, mas tem pouca tecnologia ainda eficiente. Alguns falam bem, outros falam mal, né? Tem adaptações aí que vão muito bem aí no biogás, e tem outros que inviabilizam a utilização porque danificam o motor, tá certo? Então, isso é algo que nós temos que estudar aí com mais cuidado. Agora, que você utilizar o biogás na sua fazenda, na fazenda que você trabalhar ou administrar, para sustentabilidade, para geração de energia, né? Ou até mesmo aí para esquentar, para alimentação e para tudo isso, utilizar esse biogás na cozinha, isso aí é altamente honrado você fazer esse tipo de coisa. Você tira esse tipo de biogás que na atmosfera vai fazer mal ao meio ambiente e utiliza ele para uma função mais adequada, tá? Principais peças fixas do motor, gente, o bloco do motor, o bloco, aonde estão esses pistões de queima, está tudo dentro do virabrequim, a água que refrigera, está tudo dentro do bloco do motor. Estrutura principal, onde os cilindros e outros componentes são fixados. Cabeçote, o que é cabeçote, gente? Tampa superior do motor que abriga as válvulas e câmaras de combustão. Você lembra daquelas fotos lá, assim, que uma válvula abre para a entrada de ar, depois fecha, depois outra válvula abre para a saída dos gases de escapamento, né? De que já pós-queima. Beleza. Cárter, reservatório de óleo lubrificante, tá? Cilindros, local onde ocorre a combustão do combustível, tá bom? Virabrequim, transforma o movimento dos pistões em rotação para gerar energia mecânica, tá? Peças móveis do motor. Pistões sobem e descem dentro de cilindros
transformando energia térmica em mecânica. Bielas conectam os pistões ao virabrequim. Tem foto aí para trás, gente, tá? Terminando aqui, nós voltamos lá nas fotos para que vocês tenham essa melhor visualização, tá? Comando de válvulas. Controla o tempo de abertura e fechamento das válvulas. 7, gente, peça de substituição para manutenção. Ou vão entrar em área aí muito interessante. É importante fazer manutenção do trator, gente. Você não dá manutenção no seu carro, não, na sua bicicleta, na sua moto. Você dá manutenção, gente? Quem não dá manutenção, né? Todos nós temos que dar manutenção, né? E tem uma parte do manual que fala a respeito de todos os passos a passo, com tantas horas, né? O nosso carro é medido em quilômetros, tá, pessoal? Tantos quilômetros, os Estados Unidos médio em milhas, né? É uma contagem também. Então, nossos carros, tantos quilômetros, 10 mil quilômetros, né? 5 mil quilômetros, 15 mil quilômetros, 20 mil quilômetros, onde está? No manual, está explicando lá no manual, né? Que nós temos que fazer as nossas manutenções, tá? E o trator, gente, são horas. Ah, mas hora-máquina está lá no orímetro do trator? Sim, chama orímetro, né? Então, de acordo com tantas horas, nós temos que fazer certos tipos de manutenções. Vamos lá. Filtros de óleo, ar e combustível evitam impurezas no motor. Se eu não trocar os filtros vão ficar sujos. Eles têm a função de purificar o ar, de purificar o óleo. Se eu não trocar o óleo do motor, o óleo diesel, que vai para a queima do motor, todos têm filtros. Esses filtros têm validades e precisam ser trocados, tá? Óleo lubrificante é o óleo que vai lubrificar aquelas peças que sobem e descem dentro do motor, né, gente? Essencial para reduzir o atrito e desgaste. Economia de óleo, gente, óleo lubrificante. Comprar óleo barato, vocês estão vendo no Onix, né, que as correias, né, do motor são banhadas a óleo, e o pessoal tá travando o motor, tá estragando o motor, porque estão colocando óleo mais barato, e com isso, fora da especificação do fabricante, fora do manual, e com isso, esses motores estão estragando muito precocemente, né? Ah, mas poderia ser de corrente ao invés de ser de correia, Paulo, no caso dos Onix. Bem, gente, isso é uma conversa à parte, mas se aqui no Brasil estão vendendo de correia e o fabricante fala que tem que usar o óleo X, você usa um óleo Y semelhante, o erro é nosso. Se nós não atentarmos para o fabricante, nós vamos perder a garantia daquele motor, e aquele motor vai nos dar prejuízo, tá certo? Acontece isso na agricultura, a mesma coisa, tá? Velas de ignição, motores a gasolina e etanol, gera faísca para a combustão. Essas velas também têm prazo de troca, Paulo? Por exemplo, a motosserra, o carro na fazenda, flex, a motosserra, a minha roçadeira, que são a gasolina, tem velas de ignição? Tem velas de ignição, a gasolina tem, né? Então, eu preciso trocar, eu preciso verificar, tem o tempo, sim, tá? Correias e correntes, né? Usadas na sincronização do motor. Tem prazo de garantia? Claro que tem prazo de garantia, gente. Tudo, em qualquer máquina, nós temos aí os prazos de garantia para a troca, né? Anéis de pistão garante a vedação no cilindro. Se o cilindro não está totalmente vedado, começa a escapar. Escapou a pressão, o motor perde potência, tá? Então, temos que ficar esperto em todas essas manutenções. Ah, vou fazer manutenção o ano que vem, esse ano. Gente, é melhor, né? É melhor se tiver 10 trator, fazer manutenção em 5, trabalhar só com 5 e deixar os outros 5. Porque a gente trabalhando com trator sem manutenção, o prejuízo pode chegar dobrado, triplicado,
ou a inutilização dos motores, né? Manutenção preventiva de motores agrícolas, troca regular de óleos e filtros, de acordo com o que, Paulo? Manual. Inspeção de correias e mangueiras. Gente, constante. Não é só na inspeção de correias e mangueiras, não é só na época aí que eu tenho que o manual está falando ali, para me trocar. Gente, o manual está falando, é muito sério. Mas e se antes o operador passou perto de uma árvore, uma pedra, ou algum outro probleminha ali, danificou aquela correia? Mesmo que não esteja no ponto de ser trocada, a vistoria é muito importante, tá? A vistoria, você abriu... Sábado é dia de fazer vistoria em todos os tratores. Sábado. Sábado é dia de lavar, lubrificar todos os tratores. Todos os tratores, todos os equipamentos. Paulo, eu posso guardar equipamento trator sujo? Jamais, meu amigo. Jamais. Terminou uma atividade do trator, o trator tem que ser limpo, engraxado, feito todo além do manual. O Paulo falou que tem que só limpar o trator ao terminar o serviço. Ô, meu amigo, não é isso que eu estou te falando, não. Estou falando se a quantidade de hora que está no manual. Se você tem que parar, você tem que parar. Mesmo que esteja trabalhando. Para um pouquinho, lubrifica, se é de 10 em 10 horas, se é de 15 em 15 horas, se é de 20 em 20 horas, você tem que lubrificar, levar a bomba de graxa, lubrificar e ter muito cuidado, tá? Mas terminou a atividade, a manutenção e os cuidados triplicam, porque esse trator vai ficar um tempo parado. E na próxima vez eu tenho que pegar esse trator funcionando 100%, tá? Porque o que acontece? No calor da operação, todos sabem os defeitos que têm que ser consertados. Depois que passou uma safra, pega aquele trator lá e tal, tá tudo bem, o cara jogou uma água nele, limpou, não é bem assim. Aí você vai descobrir que tem rolamento fazendo barulho, que rolamento quebrado, correia arrebentando e um punhado de outras coisas. Então, para guardar o trator, um equipamento, seja qual for, pulverizador, plantadeira, colhedeira, é o momento ideal de limpeza e o momento perfeito de verificar toda e qualquer manutenção, tá? Para que a próxima safra não te pega, não vai encontrar você de surpresa, né? Precisando urgente começar a colher. Nossa, mas preciso fazer manutenção na colhedeira, hein, só? E aí, nessa época, o que está acontecendo? Brasileiro deixando tudo para a última hora? Quem é que vai lá te ajudar? Tem peça? Não tem peça, não. Está todo mundo no sufoco, gente. Então, as coisas têm que ser feitas na entre-safra, tá? Na entre-safra, você vai dispensar todo mundo? Cuidado, né? Esse pessoal só pode ser dispensado a partir do momento que entregar todo esse maquinário revisado, limpo, né, de forma adequada, né? E de forma também que os mecânicos de sua confiança ou da concessionária, né, estejam presentes para avaliar todo o maquinário junto com os operadores que trabalharam com essa máquina. Esse ar-condicionado está dando um problema sério aqui, ó, e ar-condicionado de pulverizador, você sabe que é muito importante, tá? Até o filtro que tem que ser utilizado é diferenciado hoje, não é qualquer filtro, porque ele tem que filtrar partículas altamente tóxicas que está sendo utilizados aí na aplicação de fungicidas, tá certo, gente? Então, todo cuidado, porque uma vida é uma vida que está ali junto com aquele trator também, né? Vamos lá, gente? Manutenção preventiva dos motores agrícolas, troca regular de óleos e filtros, inspeção de correias e mangueira, verificação do sistema de arrefecimento. O que é arrefecimento, gente? Água, refrigeração, tá? Água, né? Vazamento de água no motor é um problema seríssimo, né? Porque leva o motor a esquentar. E se ele esquentar, ele pode perder 100% da sua eficiência, chegando até a fundir os metais ali sem o arrefecimento, e você perdeu o motor, tá? Limpeza e ajuste de injetores ou carburantes, né? E teste da bateria do sistema elétrico. Como é que eu vou deixar minha bateria, gente?
Vou parar o trator agora, fiz toda a vistoria no trator, está tudo certinho. No mínimo, gente, eu vou desligar as baterias, tá? Né? Hoje as baterias não são colocadas águas, mas se tiver alguma bateria que ainda tenha que colocar o ácido, tudo direitinho ali, eu vou colocar o ácido, vou arrumar ela tudo direitinho, vou desconectar ela e vou guardar ela com todo cuidado ali, para que a próxima vez eu não tenha que comprar uma bateria cara para o trator. Tá? Nona questionamento aqui, gente. Ó, benefício de um motor bem cuidado, né? Está lá no nosso livro, né? E nós estamos revisando. Fizemos aí um apanhado geral a respeito de tudo aquilo que está escrito ali no nosso livro, aí na nossa aula online, tá? Aumento da vida útil do equipamento. Tá claro, né? Eu tenho uma Belina, gente. A Belina é muito interessante, né? Eu tenho uma Belina, ela é ano de fabricação 1988 e o modelo dela é 1989. É um motor CHT, né, um motor CHT daqueles antigos, né, um motor Renault, né, é um motor Renault, é até engraçado, a Ford e a Renault se unindo aí, né, a Belina é da Ford e o motor CHT é da Renault. Bem, pessoal, e tem muitas Belinas destruídas, né, tem muitas Belinas destruídas. Porém, quando eu passo na rua com a minha Belina, o pessoal fica impressionado. Nossa, que funcionamento legal, o carro está com a lataria boa, e está tudo arrumadinho, está tudo bonitinho. Será que é um milagre da natureza, gente? Será que é um milagre? Será que o aumento da vida útil do equipamento não foi em benefício de não somente o motor, mas todos os componentes do carro bem cuidados? Pensa bem nisso. Se você... a Belina vai para 36 anos de uso. Eu já fui 3 vezes em Uberlândia, uma vez em Uberaba, 3 vezes em Belo Horizonte, perdão, uma vez em Uberlândia, uma vez em Uberaba, e já fui até em Tobati com ela. Nunca me deu dor de cabeça nenhuma, porque a manutenção é em cima. O cuidado do equipamento que tem que ser feito, eu faço. Então, independente se o carro tem 36 anos de uso, ou se ele é novinho, ele precisa ser bem cuidado, né? Agora, se a gente faz isso com carrinho, com Belina, nós não vamos fazer com um pulverizador que custa mais de R$1 milhão, quase 2 milhões, 2 milhões e meio, tratores aí, que antes eram 500 mil, hoje estão na faixa de 800 mil a 1 milhão e 200. Será que nós não vamos fazer isso com esses equipamentos? Gente, vamos pensar um pouquinho, né? Economia de combustível e menor emissão de poluentes, né? Se estamos tudo em dia, se os filtros estão, né? Se eu tenho que colocar Arla, né? O que o Arla faz, gente? O Arla. Será que os tratores vão ter que colocar Arla, gente? Alguns tratores modernos, sim. Eles diminuem, né, a concentração de poluentes, né? Eles se interagem quimicamente e diminui drasticamente, graças a Deus, né? Essa emissão de poluentes. Redução de custo com reparos emergenciais. Exatamente. Se o motor está bem cuidado, se não somente o motor, mas se todo o trator está bem cuidado, gente, a hora que eu precisar, a próxima safra, eu já vou começar a fazer atividades da próxima safra de pulverização, ou de calcário, distribuição de calcário, de gesso, né, de potássio na lavoura, eu não tenho preocupação nenhuma. Eu sei que a minha manutenção no trator é perfeita, não vai me dar nenhuma dor de cabeça, né? Então, redução de custos com reparos emergenciais, né, maior eficiência operacional no campo. Esse trator está funcionando perfeitamente. O trator não engata terceira. O trator só engata segunda e quarta. Manutenção, né, gente? Manutenção. Conclusão e considerações finais. Motores de combustão externa são essenciais para a agricultura moderna. A escolha do tipo de motor deve considerar eficiência, custo e disciplina de combustível. Manutenção adequada garante desempenho e longevidade do motor. Tá, gente? Se vocês entenderam só que a manutenção é importante, já valeu a pena. Porque sem manutenção,
né, você está deixando o lucro seu, é como se você tivesse aqui, né, uma coisa é você pegar uma concha d'água assim na mão, e um trator, um motor, um equipamento sem manutenção, essa mesma água você faz assim com os dedos, e a água vai vazar todinha na sua mão. Vai ficar um pouquinho de água, algumas gotinhas no centro da sua mão. Perfeito, pessoal? Perguntas e respostas, vamos chegar lá, terminando perguntas e respostas, pessoal. Eu tenho que ir embora, porque agora mesmo eu tenho que estar com aulas presenciais lá na Politécnica, lá com vocês, tá? Vamos lá. Essas perguntas e respostas são feitas, pessoal, para aqueles que ainda não tiveram oportunidade de ver o vídeo. Eles vão ver o vídeo daqui mais tarde, ou amanhã, ou no final de semana. Então, fica a dica, tá? Perguntas e respostas sobre lastros agrícolas. O que é lastro em um trator agrícola e qual a sua importância? O lastro é um peso adicional colocado no trator para melhorar sua estabilidade, tração e eficiência operacional. Ele pode ser feito com pesos metálicos, água, solução salina, eu não conheço, tá? Solução salina eu não conheço, ou areia dentro dos pneus. Essa solução salina, pelo momento, até agora, vocês descartam ela, tá, gente? Passou aqui sem ver. Sua importância está em evitar patinagem excessiva, melhorar o equilíbrio da máquina e otimizar o consumo de combustível. Porque quanto mais está rodando o pneu lá sem aderência, está gastando combustível à toa, tá? Compactando o solo, desgastando o pneu, desgastando os rolamentos e engrenagens do trator, tá? Toda patinação desnecessária, viu, gente, gera desgaste. Quais são os tipos de lastros mais utilizados em tratores agrícolas? Os principais tipos de lastros são lastro metálico, placa de ferro ou chumbo fixado nas rodas ou no chassi do trator. Lastro líquido, que é a água dentro do pneu. Lastro de concreto, usado em algumas aplicações específicas, fixado ao trator para maior estabilidade. E essas são coisas mais antigas, gente. Hoje a gente vê lastros específicos de ferro e de água no pneu, que são os mais comuns, tá? Mas os tratores antigos, vocês podem encontrar isso aí, tá? Alguns lastros de cimento aí, para estabilizar os tratores mais antigos, né? Quem sabe tem um também que é igualzinho eu, gosta de carro antigo, né? Como a falta de lastro pode afetar o desempenho do trator? A falta de lastro pode resultar em patinagem excessiva, pessoal, das rodas, perda de tração, maior desgaste dos pneus e aumento do consumo de combustível. Isso reduz a eficiência do trabalho no campo e pode comprometer a produtividade agrícola. Beleza, pessoal? Quais os danos que o excesso de lastro pode causar a trator? Uma pergunta que já me foi feita aqui. O lastro pode comprometer a produtividade agrícola? Eu vou falar uma coisa simples aqui para vocês, gente. Se você não tem o lastro e a bitola correta, vamos falar até de bitola também. O lastro, ele vai fazer com que o trator patine na lavoura, deslize sobre a lavoura, e aonde ele patinar e aonde ele deslizar, ele vai estar danificando a lavoura. E, com isso, vai comprometer a produtividade. Tá certo, pessoal? Porque se a produtividade ela é somada com cada pé de milho, pé de soja, pé de feijão, que conseguir sobreviver e dar uma carga boa para que eu possa colher e ter lucro na lavoura. Então, cada pé de lavoura que eu passar em cima, patinar, rodar em cima da lavoura, pode sim me dar problema. Fora isso, também, o excesso de combustível, dano ao equipamento, vai fazer com que eu tenha uma reposição de peça mais rápido. E esse dinheiro sai de onde? Vem das nuvens? Não, gente, vem da própria lavoura, né? Então, parte da minha produção vai ter que ser vendida em função de reposição de peças por falta de lastro. Quais os danos que o excesso de lastro pode causar ao trator?
Ó, importante, nós já falamos. Isso aqui é um resumo do que já foi falado. O excesso de lastro pode sobrecarregar o sistema de transmissão e o motor, aumentando o consumo de combustível e o desgaste prematuro dos componentes mecânicos. Além disso, pode compactar excessivamente o solo, prejudicando o desenvolvimento das culturas. Número 5, gente. Como calcular o lastro ideal para um trator agrícola? O lastro ideal depende da potência do trator, do tipo de implemento utilizado e das condições do solo. Geralmente, recomenda-se que a patinagem esteja entre 10% e 15% para otimizar o desempenho. Se a patinagem for maior, é necessário aumentar o lastro. Se for menor, pode ser necessário reduzi-lo. Né? Nós podemos fazer em sala de aula, né, esse teste aqui de patinagem aqui. Tá bom, gente? Agora, eu acredito que ainda temos bastante slides. Nós não vamos conseguir fazer. Qual a relação entre o lastro e o consumo de combustível do trator? Um lastro bem ajustado melhora a eficiência de tração, reduzindo a patinagem e evitando o esforço desnecessário do motor. Se o lastro for insuficiente, o trator consome mais combustível para compensar a perda de tração. Se for excessivo, o peso extra também aumenta o consumo de combustível devido à maior resistência ao rolamento. Nona, gente, penúltima, o que deve ser considerado ao distribuir o lastro no trator? O lastro deve ser distribuído corretamente entre as rodas dianteiras e traseiras. Nem muito peso na frente, nem muito peso atrás. Tá? Para manter o equilíbrio da máquina. Normalmente, recomenda-se 30% do peso na parte dianteira e 70% na parte traseira. O que tem na dianteira, gente? O motor. Se o motor já está pesado, não precisa colocar 50-50. O motor já é um lastro para o trator, já é um peso. Então, coloca só 30% do peso na dianteira e 70% na traseira em tratores de tração simples. Em tratores 4x4 já é um pouco diferente. A distribuição pode ser mais equilibrada, com 40% na dianteira e 60% na traseira. Certinho, pessoal? Paulo, e quantos pesos? Vamos dar uma olhada no manual, gente? Vamos dar uma olhadinha no manual, tá? De acordo com o manual do fabricante do trator, tá bom? Quais são as boas práticas para a manutenção do lastro nos tratores agrícolas? Primeiro, gente, verificar regularmente a distribuição do peso e ajustar conforme a necessidade. Monitorar o desgaste dos pneus para identificar sinais de patinagem excessiva. Gente, tem um pessoal aí que coloca esse tratorzão enorme, mas puxando aí cargas aí até de 20 toneladas de milho, né? Daquelas caçambas enormes durante a colheita. Então, coloca o lastro adequado, enche os pneus de água, duplicam os pneus, né? E, bem, fazem tudo corretamente. Porém, depois acaba a colheita, eles ficam andando com esse trator para baixo, para cima aí, na fazenda aí, com as rodas duplicadas, cheias de água, e com lastro de 40%, 60%, 40% na dianteira, 60% na traseira, que é aqueles pesos enormes que estava carregando uma carreta e mais 20 toneladas de milho e soja. Bem, pessoal, a fiscalização é por conta do técnico em agronegócio, né? É por nós que vamos trabalhar no campo, essa fiscalização é nossa, tá bom? Terminou, não precisa mais do lastro, o que você vai fazer? Retirar o lastro, né? Guardar o trator, né? Se precisar... Gente, pelo amor de Deus, até hoje a gente vê pessoal com esses tratores pesadíssimos, cheios de lastro, pegando o trator no final do dia para ir pescar, para ir na venda, comprar um maço de cigarro, um guaraná ou uma bebida alcoólica. Pelo amor de Deus, gente, não faz isso não. Hoje a maioria das fazendas se dá demissão por justa causa. Esses equipamentos são caríssimos, né? Um rolamento que você estourar aí andando na estrada, né? Os tratores são feitos para trabalhar no campo. Se tiver que esses tratorão andando nas estradas desnecessariamente, para ir pescar, para ir visitar um parente, tá? E você quebrar uma ponta de eixo dessa aí em alta velocidade, ou qualquer outro dano, gente, nada justifica isso, tá?
maioria dos funcionários que estão fazendo isso, primeiro, estão sem nenhuma fiscalização, tá? Segundo, estão pedindo para ser demitido por justa causa, tá bom, gente? Então, trator, ele tem que ser usado estritamente, especificamente, para aquela função dele. Se é aragem, gradagem, distribuição de calcário, plantio, pulverização, colheita, tá bom? Se vamos transportar os tratores em pequenas distâncias, tudo bem, pode ir devagarinho, com muito cuidado, batedores na frente e atrás, tratores não são tão ágeis como os carros, né? Então, tem que ter uma série aí de cuidados aí em terras. Nós estamos falando aí dentro de uma fazenda para outra, em terras, fazendas perto, em estradas vicinais. Agora, em asfalto já é outra coisa. Eu nunca recomendo que o trator ande na pista de rolamento no asfalto. Sempre tem que ter um trator, equipamentos agrícolas, tem que estar em cima de um caminhão, tá? Um caminhão específico de transporte para esses equipamentos, beleza? Pergunta e resposta sobre motores a combustão, viu, pessoal? Nós vamos terminar essas perguntas e respostas, né? E eu tenho aqui, são 8h30, daqui 20 minutos eu já tenho que estar dentro da sala de aula na Politécnica, tá bom, pessoal? Então, só terminar essas perguntas aqui, eu já estou encerrando essa parte aqui, tá? O que é um motor de combustão interna? O motor de combustão interna é um equipamento que transforma a energia química do combustível em energia mecânica por meio da combustão dentro da câmara de combustão, gerando movimento, né? Combustão interna, a combustão é interna, é dentro do motor. Quais são os principais tipos de motores de combustão interna? Os motores podem ser classificados em dois tipos principais: motor de ignição por centelha, ciclo Otto, e motor de ignição por compressão, ciclo diesel. Lembra que eu expliquei? O diesel vem a injeção do combustível e a alta pressão da mistura aí de combustível com oxigênio, ela explode, tá? E o ciclo Otto aqui, ele tem uma vela, e essa vela vai emitir uma centelha, tá? E essa centelha com o ar mais a gasolina ali vai explodir também, beleza? Como os motores de combustão interna são utilizados na agricultura? Eles são amplamente empregados em tratores, colheitadeiras, pulverizadores, né? Pulverizadores autopropelidos, gente, é aquele que tem um motor próprio, tá? Ele é o pulverizador e também o trator, é tudo junto, tá bom? Agora, pulverizadores de arrasto são aqueles que precisam da ajuda do trator, tá? Sistema de irrigação, né? Motocultivadores, né? Tem uma foto do motocultivador logo aqui na frente, aqui, vou passar para vocês, tá? O que é um motocultivador, e outras máquinas agrícolas fornecendo a força necessária para diversas operações no campo. Qual a importância do motor de combustão interna na mecanização agrícola? A mecanização agrícola aumentou a produtividade e eficiência na lavoura, gente. Imagina que antigamente era tudo feito na enxada. Então, a importância do motor a combustão é enorme, né? Nós duplicamos a quantidade de seres humanos no planeta, mas também temos condição, não existe uma mortandade de milhões de pessoas no planeta, porque ainda nós temos motores, né, trabalhando na agricultura e gerando grande quantidade de alimento, né? Lembrando sempre, gente, que milho e soja é alimento universal, tá? Eu vi uma reportagem esses dias que me deixou chocado. As pessoas falando que não precisa do milho e soja. Pessoal, mesmo que você não coma milho, você não coma soja, mas lembre, o frango, ele consome milho e soja. O gado de leite, ele consome milho e soja. O gado de confinamento consome milho e soja. É a base da ração dos animais. O coelhinho, milho e soja. O peixe, a tilápia, milho e soja. E assim vai por diante. Então, pode ser que a gente não coma milho e soja diariamente, tem muitos que comem em forma de farinha, óleos e outros, mas vai comer um peixinho, vai comer um bife, vai comer alguma coisa, alguma proteína animal que foi criada, né, principalmente o frango, na base da ração milho e soja.
Pessoal, isso é uma foto de um motocultivador, né? Ah, são aqueles tratorzinhos pequenininhos manuais. É isso mesmo, motocultivador, né? Eles têm ali, pode ser trocados alguns equipamentos, eles têm gradeadoras, né? Eles fazem um pequeno serviço para um pequeno sitiante, para um pequeno agricultor, tá bom? Ele também tem o motor dele, tem motocultivadores a diesel, que é a maioria deles, e alguns a gasolina, né? Mas a maioria, os melhores, são a diesel. Quais são as principais peças de um motor de combustão interna? Entre os componentes essenciais estão bloco de motor, cilindros, pistões, biela, virabrequim, válvulas, cabeçotes, sistema de lubrificação, sistema de arrefecimento, água, tá? E sistema de alimentação de combustível. Como funciona o sistema de lubrificação de motor agrícola? O sistema de lubrificação reduz o atrito entre as peças ficam fazendo assim. Então, você coloca um filete de óleo e esse filete de óleo evita o atrito. Senão, uma peça come a outra peça e você tem que trocar constantemente essas peças, tá? Ele funciona por meio de uma bomba de óleo que distribui o lubrificante para todas as partes essenciais do motor. Quais são os principais cuidados na manutenção de motores agrícolas, gente? Manutenção envolve troca regular de óleo, lubrificante e filtros, limpeza do sistema de arrefecimento, verificação do combustível, inspeção das velas de ignição nos motores a gasolina e análise da compressão do motor, tá? Nos motores a diesel, inspeção nas velas, nos bicos de injeção de combustível. O que pode causar superaquecimento no motor de combustão interna? Superaquecimento pode ser causado por falha no sistema de arrefecimento. Ou seja, o radiador está passando por uma área onde tem muita semente. Essa semente vai grudar toda na frente do radiador. Qual que é a função do radiador? A água passa no radiador e ela veio do motor que está muito quente, está acontecendo explosões internas no motor. Ela passa ali e aquele ar refrigera a água. E por sua vez, essa água mais fresca, né, ela volta para o motor. Então, se esse radiador ele tá todo tomado de poeira ou de semente de alguma planta, o que acontece, pessoal? O que vai acontecer? Ele não vai fazer a função de refrigerar a água que sai do motor, tá? Então, é por isso, né, que um dos superaquecimentos é provocado aí pelo problema aí, por falhas no sistema de arrefecimento. Quais são os sinais de que o motor agrícola precisa de manutenção? Perda de potência, tá? Consumo excessivo de combustível, fumaça normal no escapamento, superaquecimento, ruídos incomuns e dificuldades na partida são sinais de que o motor precisa de revisão. Quem faz revisões periódicas, conforme o manual, não passa por isso. Quais são as vantagens do uso de motores a diesel na agricultura? Excelente pergunta, hein? Motores a diesel são mais eficientes em termos de consumo de combustível, possuem maior torque é força, e durabilidade, sendo ideais para máquinas agrícolas que operam por longas jornadas em condições adversas, né, gente? Poeira e tudo mais, beleza? Pessoal, agora eu vou parar, vou deixar aqui para vocês como leitura, tá bom? A nossa coordenadora aí está junto. Aqui está falando aí a manutenção dos motores e comandos hidráulicos deve seguir as recomendações do fabricante, mas, de maneira em geral, os principais cuidados a cada intervalo de horas são. Então, a cada 100 horas, eu coloquei aqui para vocês o resumo de cada 100 horas, 200 horas, 300 horas, 400 horas, 500 horas, 600 horas, 700 horas. Fazer uma leitura boa disso te deixa bem a par de todas as verificações que tem que ser feitas no trator. Lembrando que antes de 100 horas, tem 10 horas, 20 horas, 30 horas. Então, de acordo com cada máquina, cada tipo de máquina, cada serviço, né, nós temos aí uma manutenção. Então, verifica sempre, gente, sempre o manual e o que o manual fala a respeito desse maquinário. Beleza, pessoal? Fiquem com Deus, um grande abraço para vocês. Estou me despedindo, porque eu tenho que dar aula agora presencial na
no Ateno, no lado, perdão, na Politécnica, tá bom, pessoal? Tchau. Boa noite, professor. Boa Boa aula noite. para você. Tá bom, obrigado.